Sejam muito bem-vindos a esse novo projeto da Farfisio Play, Farfisio em Campo. Aqui nós iremos discutir casos reais de atletas reais de diversos esportes, em que o grande objetivo é darmos uma opinião sincera de cada um de nós, mas uma opinião muito pautada em ciência e muito na experiência de cada um dos profissionais que está aqui. Então, nada melhor do que apresentar todos eles. Do meu lado direito aqui o Lucas Rafael. Rafa, seja bem-vindo. Pessoal, um prazer estar com vocês aí. Vamos falar de muita ciência, mas de quem vive o campo de batalha aqui. Do lado do Rafa, Lucas Araújo. Seja bem-vindo, Lucão. Bom, prazer estar aqui. Acho que, apesar de a gente falar sobre a questão técnica, que é uma democracia, então a gente está aqui para falar o que pensa também. Perfeito. Gabriel Ramos. Legal. Prazer aí estar mais nesse novo projeto nosso, Farfisio em Campo. Vamos falar muito aí sobre lesões e colocar nossa opinião aí em jogo, que é muito importante as pessoas realmente colocar a opinião e falar o que pensa, né? Boa. E por fim, mas não menos importante, Caio Bevilacqua. Vamos lá, pessoal. Projeto novo. Acho que falta conteúdo para falar de problemas reais, de como a gente resolve. Tem a fisioterapia na área da saúde, tudo é muito, eu falo sem mimimi, é a expressão que eu uso, né? E tenho certeza que isso vai sair coisas aí que vão ajudar muitas pessoas e a gente vai falar o que a gente acha. Boa. E nada poderia ser diferente do que a gente falar de Neymar, né? Nesse primeiro episódio. Acho que é um tema que está em alta. Hoje a gente está sabendo de notícias novas, inclusive sobre o Neymar, né? Que o Neymar foi constatado uma lesão grau 2 ali na panturrilha dele. A gente vai discutir um pouco sobre isso também, mas eu quero começar com uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que todo mundo já fez, mas eu quero a opinião de cada um deles. Para vocês, começando aqui com o Rafa, você convocaria o Neymar, sim ou não? Não. Lucão, Não. Gabriel, Não convocaria também. Caia. Não é combinado, mas é a minha opinião mesmo. Não combinou, tá? Não mesmo. Eu vou dar a minha também, porque eu não convocaria. Inclusive, falei com muita gente, né? Amigos que são do futebol, outros que não são do futebol, alguns apaixonados pelo Neymar, né? Obviamente que existem muitos no Brasil. E a maioria deles até me criticou muito. Ah, mas ele é um talento, como é que vai ficar fora? O nosso maior ídolo. Eu acho, e essa é a primeira discussão que eu quero trazer aqui, que o fato do Neymar ainda ser uma possibilidade, ou acabou sendo convocado, obviamente, ele está muito mais atrelado à falta de ídolos dessa geração do que propriamente ao atleta Neymar dentro de campo. Qual que é a opinião de vocês? Fique à vontade. Cara, só para iniciar, assim, eu acho que se for pensar no meu eu como eu gosto de futebol e o Neymar é o ídolo, acho que da última geração aí, é o último craque que de fato a gente teve, né? Sim. Então, pensando por esse lado, claro que eu queria ver o Neymar e queria ver ele ganhando na Copa. Ou foi Sim. um ídolo da geração, né? Agora, se a gente for ver do ponto de vista técnico, performance, cara, não tem condição. Não tem condição pela análise geral e técnica que a gente faz, né? Então, se a gente pensar no grupo, na seleção e que de fato a gente quer ganhar uma Copa do Mundo, cara, não é um jogador que por meritocracia no ambiente, no contexto que a gente está, seria merecido ele estar lá naquele presente momento. Essa é a minha opinião. Sim. Na verdade, não. Pelo menos a minha opinião é que não dá para convocar um jogador só pela história prévia dele dentro de campo. Ainda mais se tratando de uma Copa do Mundo, que é uma competição de tiro curto, realmente tem que estar os melhores que estão performando no momento. E aí, se a gente vai analisar o Neymar, há quanto tempo que ele não performa bem em campo, né? De maneira física, técnica. E eu até acho uma injustiça com outros atletas que vêm se dedicando, né, nesse ciclo, né, de Copa do Mundo, atletas que estão performando super bem, jogando ligas, né, altamente competitivas e que ficaram de fora, né, por conta dessa questão, dessa polêmica que extrapola também do âmbito de campo, enfim, sabe, patrocinadores, né, são envolvidos nessa questão. Ô, Gabi, eu acho que você tocou num ponto e eu quero até contar um caso que eu vivi, né, na pele. Eu tive um tempo em Portugal acompanhando o Lucas Veríssimo e ele era um cara que tinha uma chance bem grande de ir para a Copa e a situação era muito parecida com a do Neymar hoje.
O Lucas volta de uma lesão severa, que é uma lesão, inclusive, que o diagnóstico é bem parecido com o do Neymar. A gente trabalha muito em relação ao retorno. O staff da seleção mantinha um contato muito grande conosco na época, justamente para entender, na época, Tite, o treinador. Então eu tinha contato direto ali com o pessoal da seleção. E quando chega mais próximo da convocação ali, realmente, o Veríssimo teve pouca minutagem, né? Não conseguiu voltar ao alto rendimento ali, no sentido de ter minutagem em alto rendimento. O treinador do Benfica, na época, nos ajudou, de certa forma, tentou colocar o máximo possível ele, mesmo em momentos que não seria o ideal, né? Visto que ele não era um titular absoluto mais do time. E no fim das contas acaba dele não indo para a Copa do Mundo, né? E a dúvida ficou entre ele e o Daniel Alves, né? Aí depois surge toda a discussão sobre o Daniel Alves, aí fala, pô, devia ter levado o Lucas então, né? Mas enfim. Mas eu acho que entra muito nesse aspecto. E naquela época, obviamente que o Veríssimo não é o ídolo Neymar, o ídolo de uma geração, como o Lucas estava dizendo, mas assim, a situação é muito parecida, se for olhar. E não houve uma comoção porque o Lucas não foi para a Copa e o Daniel Alves foi. Mesmo com tudo que aconteceu com o Daniel Alves depois, né? Com toda a polêmica envolvida. E esse é o ponto de que talvez fica eles caminho, né? Mas é uma escassez de ídolo. Se a gente for pegar, por exemplo, em 2009, quando o Ronaldo ele volta para o Brasil, com uma lesão, né, uma ruptura de tendão patelar, ele volta para o Brasil performando muito mais do que o Neymar está performando hoje em dia. Uhum. Ronaldo no Corinthians, campeão da Copa do Brasil, paulista, 23 gols na temporada. Em nenhum momento se pensou em levar ele para a Copa de 2010. Ninguém falava isso naquela época. E hoje tem toda essa comoção com o Neymar, que realmente eu acredito muito mais numa escassez de ídolos e de títulos que a gente vive do que outras questões. Né? Eu acho que isso é muito de encontro. Se você pegar a Copa de 2002, que o Filipão deixa o Romário de fora da convocação, Exato. e que foi gerado uma repercussão muito grande por ser o Romário, por tudo que ele já tinha feito pela seleção brasileira, pelos títulos que ele conquistou. Mas a gente tinha uma seleção que, não é por menos, né, foi a pentacampeã mundial. Havia um elenco extremamente recheado de grandes jogadores e ídolos, e que acabou com o passar do tempo, o Filipão acabou tendo o respeito, né, e mostrou que a decisão que ele tinha tomado anteriormente, que é uma decisão muito difícil, eu imagino, como um treinador, deixar um grande ídolo de fora de uma última Copa do Mundo, que seria a última Copa do Mundo do Romário também. Mas eu acho que esse profissional ele está ali justamente para tomar essas decisões difíceis, né? E se fosse como torcedor, sem nenhuma dúvida, eu adoraria convocar o Neymar e gostaria muito que ele tivesse o mesmo desempenho que o Ronaldo teve na Copa de 2002, com todas as dúvidas que eram colocadas sobre o Ronaldo, né, vindo de uma lesão extremamente grave e que fez o que fez ali na Copa do Mundo. Porém, eu não entendo os critérios de levar um jogador em um último momento sem ter sido convocado em amistosos anteriores com a seleção brasileira. É como que um atleta que não faz parte do elenco durante o período de prova, período probatório de você realmente, né, analisar todas as peças que você vai ter, nenhuma convocação ter sido feita, mesmo em um estado saudável, vamos dizer assim, e no momento da maior decisão, que é o elenco final, você tomar a decisão de levar o Neymar. Então, eu fico sem entender um pouco, né? A gente sabe que tem outros poréns aí, até talvez políticos, mas não entra muito na minha cabeça, cara. E é o risco também de levar um atleta que pode deixar você na mão, na competição. Porque a gente pega o histórico de lesão do Neymar, um histórico enorme nos últimos 2, 3 anos, né? Muitas lesões musculares ali recorrentes. Aí você convoca um cara hoje diante, né? Foi divulgada a lesão grau 2 na panturrilha dele.
Mas isso poderia acontecer muito bem numa fase de treinamento da seleção, né? Onde a gente pega um atleta que tá com uma capacidade física mais baixa, vai treinar num ambiente onde vai exigir uma demanda maior do que, com certeza, no Santos. Ali estão os melhores, né? E com certeza é um competidor nato que vai querer jogar no seu mais alto nível. A consequência disso é o quê? Capacidade de demanda. Demanda alta, capacidade baixa, lesão muscular, lesão por sobrecarga, né? Então, isso aconteceu, essa lesão na panturrilha, no último jogo que ele teve ali no Brasileiro, mas poderia muito bem ter acontecido no período de treinamento aí da seleção ou na fase de grupos, enfim, numa seleção. E aí a A gente... grande questão é que nessa fase não dá mais pra cortar Não e dá pra casurar, né? Exatamente. E aí você perde o jogador de frente ali, né? Um jogador que pode ser decisivo, né? Santos, ganhou. Sim, mandei. Se você pegar o histórico do Neymar, eu acho que desde que ele saiu do Al Hilal ali, a maior sequência que ele teve foram 7 jogos. E não com minutagem de 90 minutos ainda. A gente tem que levar em consideração o contexto da Copa do Mundo, né? Um calendário extremamente congestionado. Existem algumas vantagens, que é o calendário brasileiro, nós não estamos em final de temporada competitivo, né? Os times ou as seleções europeias estão em um calendário de final de competição. Isso gera um desgaste muito maior nesses atletas quando comparado a atletas que estão em uma situação como a do Neymar, que é de meio de temporada. É verdade que a porcentagem de jogadores que ocupam o cenário europeu no Brasil é muito maior, mas ele teria uma vantagem nesse sentido de estar em um momento de meio de temporada comparado aos demais atletas. Porém, a gente tem que levar em consideração também a intensidade do jogo que o Neymar está sendo exposto aqui no Brasil e a intensidade que estes atletas europeus, né, seleções europeias, ou até mesmo atletas brasileiros que estão em cenários na Europa, são expostos, né? Um nível de capacidade, um nível de demanda incomparável ao que a demanda física ou a exigência física do jogo é realizada aqui no Brasil. Então, se ele hoje tem dificuldade de performar em um cenário de exigência física que está inferior ao que a gente vai enfrentar, se a gente subir essa demanda, será que ele vai conseguir realmente suportar? Se ele já não está suportando a essa demanda aqui? Se você olhar os jogos, né, os últimos jogos do Santos, o Neymar contra o Curitiba, que eu assisti todos eles inteiro, visivelmente, ele não tá bem fisicamente. Visível, pelas ações até ofensivas dele. E você pega como se citaram, os melhores jogadores, as melhores seleções, em situações altamente desafiadoras em termos de performance, cada vez mais né? Visivelmente o Neymar ele evita o espaço para correr, errando passes ofensivos e dando contra-ataques para a equipe do Curitiba, no caso, que era uma coisa que ele dominava. Então, complementando até o que você falou e bem falou e eu nem lembrava, ele não participa da até a lesão do cruzado contra a Colômbia, acaba. Você que trabalhou em muitos clubes, você sabe que grupo é grupo. Se entende como grupo os atletas. Você traz uma peça que não participou, entra. Cara, não faz muito sentido, né? Nós sabemos que ele é um Neymar admirável, um dos melhores caras que eu vi jogando e que eu entendo que é bom no futebol. É muito bonito. Era, né? No Barcelona, ali parte do país, depois vem decaindo, né? Fisicamente, enfim, todos os sentidos. Então, você pega hoje, dependendo do estilo de jogo que o Ancelotti jogar, meu amigo, ferrou. Esse é um tema que até ia falar, cara, que acho que é extremamente importante as pessoas entenderem, né? A gente até comentar um pouco sobre isso. A importância, porque assim, hoje é muito claro que o Neymar mudou a forma de jogar dele, né? O Neymar não é aquele cara do 1 para 1, aquele cara que ganha muitos duelos ofensivos. Ele não é o cara da velocidade, não tem a mesma agilidade que ele tinha. Ele ainda continua sendo um cara excepcional na visão de jogo, na antecipação de gesto. Entretanto,
ele não consegue mais ser tão decisivo quanto ele era ultimamente. E aí eu quero entender um pouco por quê. Pelo que eu tenho visto, e pelo que a gente sabe, o contexto de jogo, a forma como a equipe joga, tem uma influência gigantesca nas demandas físicas dos atletas e dependendo, né, das posições de cada um, mais ainda. E aí essa é a análise que eu acho que a gente precisava fazer aqui, de o quanto isso vai ser interferido, né, com a presença de um Neymar em campo, o quanto o conjunto vai ter que se moldar para aquela situação e se realmente isso é viável dentro do modelo que o Ancelotti tem mostrado que tá querendo construir dentro da seleção brasileira hoje. Que para mim, aí é o ponto central do fato de eu não ser a favor da convocação do Neymar. Esse é o ponto central. Porque assim, craque, ele é, talvez de talento, seja o maior talento que nós temos até hoje. Entretanto, as ações que nós lembramos do Neymar como um grande talento não são as ações que ele faz hoje. Hoje ele faz uma função diferente. E será que essa função que o Neymar tem hoje, ela casa com o modelo de jogo do Ancelotti? E será que a exigência física desse modelo de jogo, o Neymar vai conseguir se habituar ou não? Esse, para mim, é o grande ponto. Assim, coisas muito importantes aqui que a gente está colocando na mesa também, que as demandas físicas, elas são importantes sim, mas nem sempre as equipes que mais correm são as equipes que vencem os jogos. Não é o GPS ou as métricas que vão realmente fazer com que uma seleção e uma estrutura de competição como a Copa do Mundo, que exige um mata-mata, que são outras estratégias de jogos, vai fazer com que essa equipe tenha mais êxito ou seja campeã quando comparado às equipes que mais percorrem distâncias, né? Acho que isso fica muito claro também na última Copa do Mundo, quando a gente pega o quadrangular final. Tem até um artigo científico que fez essa análise, né, de todas as seleções, distâncias percorridas, alta intensidade. No geral, os Estados Unidos era a equipe que mais percorria distâncias em alta intensidade. Houve uma mudança expressiva da penúltima Copa para a última Copa em evolução de intensidade, de métricas de intensidade. 15% de ações aumentaram em alta intensidade. 10% de ações em altíssimo, em sprint, aumentaram quando comparado à penúltima Copa. Então, o futebol moderno tem mostrado, logicamente, que ele está evoluindo em valências físicas, sem dúvidas nenhuma. Quando a gente vai para uma competição como essa, e aí o modelo de jogo que você falou, se você pega o quadrangular final, Marrocos, Croácia, França e Argentina, a Argentina foi uma das seleções que não percorreu tantas distâncias, né? Tá inclusive um quadrante ali entre as seleções que menos percorreu distância. Porém, haviam ações, logicamente, capitaneada por um grande craque como o Messi, de um nível de eficiência altíssimo, né? Ao contrário das outras características como Marrocos e Croácia, que tinham setores defensivos muito bem posicionados, ganhavam muitos duelos, e eram seleções muito eficientes. E aí, até para fazer um comparativo, fui olhar quantos anos o Messi tinha, né? Tentando. Ia procurar meu Google. Então, comparar Messi e Neymar. Porque se você vai montar um modelo de jogo em uma seleção que foi a campeã mundial e que não foi a seleção que mais percorreu distância, capitaneado por um grande craque, que é o Messi, o Messi tinha 34 anos. Hoje tem 38 para fazer provavelmente a última Copa do Mundo. Cara, a grande questão tá justamente aí. O Messi tinha 34 anos, mas se a gente for comparar Messi e Neymar, a nível físico, condição física, histórico lesivo, incomparável. É incomparável. Então as pessoas podem até dizer, poxa, mas o craque, o Messi, quem correr a bola, dá a bola no homem ali, deixa o time correr para que ele possa munir ofensivamente a equipe com o talento e com a inteligência de jogo dele. Tudo bem, faz sentido, foi campeão mundial.
Joga todos os jogos, vai pro overtime na final inteiro, bate o pênalti. Você acha que o Neymar ia aguentar um overtime? Você acha? Tinha uma lesão no cérebro, ele vai ter. Aí corta assim, cai pra fora. Uma coisa que é interessante, rapidinho, tava até vendo o histórico de lesão do Messi no ano da Copa de 2002. Ele ficou um tempo, um time loss ali de menos de 15 dias no ano. Ele ficou fora. Lesão de tendinopatia, uma lesãozinha na panturrilha que ele ficou 10 dias parado. Talvez não sabe nem se foi uma lesão estrutural, enfim. O ano anterior, ele ficou 15 dias parado, o ano anterior da Copa. Então, assim, é um cara que vem de uma carga crônica já. Ele tá vindo já de um contexto de competitividade altíssimo, sem estar ausente em nenhum momento, na mesma idade. Então, assim, o comparativo Messi-Neymar é impossível de ser feito nesse sentido. Não, ele tá com grupo, né? Exatamente. Desde a lesão ali, quando que ele teve na seleção? Não esteve. Não. E o contexto, você pega o contexto de lesão do Neymar, cruzado 23, e aí lesões musculares todo ano, acho que de maneira regularmente. Santos ali, eu achei que teve duas. Talvez a a coisa anterior, deu uma recidiva, né? Uma recidiva. Agora a lesão de panturrilha. Enfim, muitas lesões realmente. Então a comparação, ela... Na minha opinião, né, como fisioterapeuta, são muitos fatores que colocam ele como uma bomba relógio ali física a ponto de explodir a qualquer momento. E numa competição extremamente importante de tiro curto. Você pega todo esse histórico, coloca no cesto. Você pega, por exemplo, o contexto que a gente sabe que a literatura já mostra pra gente, que mudanças de treinador, mudanças de estilo de jogo é um fator de risco pra gente ter lesões musculares. Ou seja, é um atleta que vai para uma seleção que é outro contexto aí de jogo, que ele vem sendo trabalhado há anos. E vamos falar um português claro. No Santos, o Neymar deve mandar e desmandar. Você acha que o fisiologista do Santos vai chegar para ele, Neymar, a média do treino hoje, os seus companheiros de equipe aqui, fez 6 km no treino, fez 5 km, você correu 2,5, vamos fazer um complemento ali para melhorar a sua capacidade física? Mas tá no canal do YouTube dele, é visível isso. Você assistiu, né? Você acha mesmo? Ele domina, que ele manda no ambiente, é visível. Tá gravando já? Então pode pôr. Ou seja, o OnlyFans é bom. Ele manda, não é visível? E é bom colocar na tela e não cortar, pra ficar bem claro. Mas, cara, eu acho que verdade. quem que tá assistindo, seja pessoa leiga ou fisioterapeuta, treinar muito faz mal, mas treinar pouco também. Pô, faz muito mais mal. Faz muito mais mal treinar pouco, né? E a gente tá até falando aqui, cara, olha só, a gente tá falando de uma competição que nós queremos que a seleção venha com o Hexa. E tá falando de performance, de rendimento, de entrega de resultado. Só que a maioria dos momentos a gente discute muito mais sobre risco de lesão, cautela. Cara, não é isso, é alto rendimento, entendeu? Você tá preparado para performar em alto rendimento, em um calendário congestionado e um nível de exigência como é uma Copa do Mundo? E o que eu queria saber, quem que tem coragem dos jogadores na seleção brasileira, como eu gostaria que eles todos ouvissem essa frase. Quem reclamaria dentro de campo, falar, volta, não tá correndo, tá ferrando a gente aqui atrás. Porque todo mundo grita, não grita? Sim. Duvido. Como que você não tem coragem, gente? Bruno, que você vê que eu não tô fazendo algo adequado e prejudicando, você vai falar comigo. Você também. Não existe isso, cara. Não existe, isso não é um grupo. Se isso passa pela cabeça de um atleta, cara, puta, eu sei que eles fazem. Pô, Ney é foda, hein? Mas Ney é foda. Ninguém fala pra ele. Com medo, tá com medo, cara. Medo de um próprio companheiro de equipe que tá prejudicando todo. Eu duvido que o Messi era assim, que os caras venham falar com o Messi, pelo menos. Eu sei que tem a proteção, e o Neymar também tem que ter. Mas nesse nível que eu imagino que seja, não dá, né? Não dá. Não dá. Eu acho assim, cara. E aqui o objetivo, claro, é a gente colocar a nossa opinião, mas hoje em dia, o que a mídia faz? Ela tá colocando um jogador que tem uma história maravilhosa na seleção. Realmente é o maior artilheiro de... Só que estão colocando o jogador acima da seleção, gente. A seleção é o primeiro lugar. É o grupo, é o coletivismo. Depois vem os jogadores, né?
Então eu já vi até alguns comentários, não existe não existe Disney sem Mickey, fazendo essa comparação com o Neymar. Cara, quando eu escuto isso, cara, eu acho ridículo. Um absurdo, um absurdo. Exatamente. Seleção primeiro, depois vem as outras à espera. Tá falando do esporte onde, cara, tem que estar os 11 melhores ali. Será que o Neymar tá entre os 11 melhores hoje? Não tá, se não tá, não é pra estar lá, então. E assim, além de tudo isso, né, de todos esses contextos, grupo, equipe, nível competitivo, se nós tivéssemos feito esse nosso encontro na semana passada, talvez não pareceria que nós somos engenheiros de obra pronta, né? Porque a gente tá falando de um cara que tá lesionado, cara. Que além de tudo isso, que a gente já comentou, é um cara que tem uma lesão hoje, Uhum. e é uma lesão cruel, assim, para quem realmente conhece a lesão de panturrilha, é uma lesão muito complicada no processo evolutivo e com uma alta taxa de reincidência. Então, além de tudo que a gente... Um atleta acima de 30 anos de idade. ela é traiçoeira. É uma lesão traiçoeira, a lesão da panturrilha, porque às vezes ela não te dá sinal. Mesmo que o atleta está em um retorno, aquela onset injury, o cara não sente que a panturrilha tá dando sinal que vai abrir, igual uma posterior. Não, ela vai embolando, vai pesando e faz uma onset injury novamente. Então, além de tudo isso, né, acho que talvez levar em consideração ainda mais um cara que tá hoje com uma lesão que me parece que é uma lesão estrutural, né? Pelo que É uma lesão grau 2 que saiu, uma lesão grau 2, o que já muda pra mim totalmente, assim, o que a gente pode esperar dessa lesão. A gente, obviamente, não tem a classificação completa, a gente não sabe se é uma lesão intratendínea, se é uma miotendínea, enfim. A gente não tem essa informação para cravar um prognóstico, né? Ou para ter uma ideia de prognóstico mais assertiva. Mas, cara, geralmente uma lesão grau 2, o cara vai ficar no mínimo 4 a 6 semanas parado. Quanto que estão dando aí Estão dando 2 semanas. Duas, 3 semanas. Assim, Ele não voltaria no primeiro jogo. não. Se a gente pensar, os amistosos ele já tá fora. Não, ele já tá fora da estreia. Eles já falaram que a estreia ele não vai estar. Já tá certo. E antes não era um edema que o Santos estava falando? Aí o Santos divulgou um edema muscular e aí ele chegou na seleção, foi refeito os exames e diagnosticaram agora uma lesão grau 2 de panturrilha. Então assim, eu tava até fazendo um cálculo aqui. Se for uma lesão, né, uma lesão grau 2 com nível de severidade um pouco maior, aí esse cara pode ficar pronto para a final da Copa. Qual o sentido? Não faz nenhum sentido. Que seja uma lesão 2A, né? Uma lesão mais branda. Mesmo assim, cara, em menos de 4 semanas, acho improvável que ele esteja performando. Uma coisa é voltar a jogar, outra coisa é voltar a performar. Esse é um ponto. Eu ia falar isso. Esse é um problema. Mas quanto tempo que ele não performa? Você pega o estado que ele está, que eu falei do jogo do Curitiba. Você traz ele 2 semanas, uma para proteger a cicatriz, que é pouco, teoricamente, esse grau 2 aí, enfim. Aí essa é outra coisa, né? Aonde está a lesão? Você pega uma semana para ativar, vamos dizer isso, e que você vai acelerar. Ele perdeu Ali tem que 2 acelerar. no Ali- principal palco, que é o campo. Sim. E é onde a panturrilha mais se adapta à grama. Meu amigo, tem quantas semanas tem a Copa? Eu não sei quantas tem. Falta. Hoje é dia. 3 semanas, quase. Menos de 3 semanas. O histórico de lesão, histórico de lesão do atleta, não tem como você fazer um protocolo acelerado com um histórico de lesão O desse. perfil cognitivo é ruim, isso é um fator Só mesmo. que é aquela questão, eu acho também, que assim, talvez seja a última grande competição desse cara, né? E talvez isso seja. E ele vai falar, cara, não importa o que aconteça comigo depois, entendeu? Tem esse ponto e eu acho que nesse ponto eles vão acelerar. Então, cara, Só que, assim, Mas agora é o risco de você não ter outro jogador que poderia exato. Não, esse ponto com certeza, não tem nem dúvida. Sim. eu acho não. É a maneira com que eu atuo na minha vida mesmo. Nós, quando ocupamos essas cadeiras importantes, como cada um dos profissionais que lá estão e que sei que são competentes, suficientemente para saber que 2 semanas não é o tempo ideal para que um atleta realmente retorne de maneira segura
e a ponto de realmente conseguir performar, será que nós não teríamos, né? Ou essas pessoas não teriam que tomar uma decisão de uma maneira estratégica e antecipada sobre isso? Porque eu acho que a gente, cara, o brasileiro em geral, tá? Ele romantiza muito, assim, né? Porque é a jornada do herói. É o cara que, porra, passou por todos os processos, dificuldades, lesões, agora lesão na panturrilha, porque ele vai se recuperar e vai trazer o ex. Não, gente, vamos tentar ser o mais racional possível aqui. Vamos trazer racionalidade para a mesa. É uma competição de altíssima demanda, com os melhores contra os melhores jogadores do mundo no futebol, com um cara que está lesionado. Já é uma desvantagem competitiva muito grande, né? Esse cara, depois de retornar, ele deveria ainda passar por um processo de progressão de cargas de minutos competitivos. É uma competição para a gente fazer progressão de minutos competitivos com o atleta? Eu acho que a grande verdade é que se não fosse o nome Neymar, ele não estaria ali. Qualquer outro jogador não estaria. Se não fosse o nome Neymar, ele, além de não estar, ele estaria sendo desconvocado agora com o diagnóstico. Porque assim, falta 2 semanas para a Copa. Duas semanas, tava vendo aqui. 2 semanas para a Copa. Aí não dá. O Brasil estreia daqui 15 dias. Ou seja, assim, eu vi uma notícia agora meio recente que essas próximas 2 semanas vão servir para saber se ele vai continuar ou não na seleção. Também não é nem uma questão de se ele vai jogar ou não vai. Talvez desconvocar e trazer uma outra pessoa. Então não está descartada a desconvocação, até porque precisa ver como é que vai ser a melhora clínica dele ou não vai ter, né? Então assim, Ele tá com 10 dias de evolução, né? Porque isso já aconteceu contra o jogo do Coxa. acho que foi. Segundo jogo ali, né, no brasileiro. O jogo, segundo jogo, 17. Sul-americano? 17 Não, ele não de maio. jogou mais. Ah, não jogou. Não. Depois foi da 17. convocação da seleção. 17 de maio. 17 de maio. Então ganhamos um tempo aí. Mas Mesmo assim, ele vai chegar nesse. tem 10 dias de evolução. Bomba, relógio. Tem 10 dias de evolução. E eu acho que eles já colocam esse prognóstico, assim, de 2 semanas, é justamente para já preparar até uma desconvocação, assim. Caso não Daqui uma semana, a gente esperava que o Neymar evoluísse de uma maneira satisfatória, mas a gente sabe que cada atleta evolui de uma forma diferente e ele evolui da maneira que nós estávamos pensando. E aí a gente vai calmar isso. Deixa eu trazer um questionamento aqui que eu acho que é extremamente relevante dentro dessa discussão da comparação Neymar, Messi, né, os momentos de carreira. A importância hoje que vocês veem do cuidado pessoal desses atletas hoje para conseguir se manter em alto rendimento dentro, né, da carreira e ter uma longevidade na carreira para conseguir chegar aos 34 anos, que a gente sabe que em anos anteriores, 34 anos, a galera estava se aposentando, né? Boa parte. Hoje já não. Hoje, 34 anos, tem muita gente performando. Cristiano Ronaldo tá fazendo 40 anos. E tá lá, tudo bem, tá num campeonato com um nível competitivo que não é o mesmo nível competitivo que ele tava antes, mas ele tá lá, tá performando, tá fazendo os gols dele, voltou pra Copa, vai para mais um ciclo de Copa. Então eu queria que vocês falassem um pouco do quanto isso tem sido extremamente, quase que obrigatório para um atleta hoje estar no alto rendimento, ter esse cuidado pessoal, né, a mais do que o usual, assim. Hoje, assim, a gente tem vários exemplos, como você falou. Cristiano Ronaldo, o Fábio do Fluminense, que é um goleiro. Tá quantos anos o Fábio tem? Tá 44. 44. O cara tem que se cuidar. Não tem como. Sim. Pega um LeBron James da NBA. O próprio Messi, né? Eu não leio muito sobre o Messi. Mas vamos falar o Kobe Bryant, que era um cara para trás, era mais velho também. Tem outros exemplos aí no futebol. Thiago Silva, zagueiro. Todos têm reportagens, que é o que aparece a todos, de cuidado, de investimento em aparelhos, em tecnologias, em profissionais, que realmente cérebros podem fazer a diferença para preservar a saúde e potencializar a performance de um atleta hoje. Tem várias ferramentas que monitoram, se quiser, 24 horas um atleta, e um profissional capacitado pode fazer muita
diferença na longevidade da carreira de um atleta. Hoje isso é evidente. Como também informações ruins e um profissional desqualificado pode colocar em risco também. Essa é uma verdade que o atleta tem que estar ciente. Então, a grande verdade, Matheusão, o atleta, dependendo da sede dele hoje, ele vai jogar até quanto tempo ele quiser. Vamos pegar o Zé Roberto. O Zé Roberto é outro exemplo, né? Que até visitou a clínica aí recentemente. Cara, seu trabalho é o seu corpo. O que eu iria pensar? Eu invisto nele. Eu invisto no que eu como, uma cozinheira qualificada. Eu invisto na qualidade do meu sono, o meu quarto é bom para mim. Eu invisto no profissional que eu tenho para me orientar de forma adequada e eu, como atleta, ter senso crítico. Você tem que ter senso crítico, cara. Não é que é meu primo, meu amigo é físico, vou contratar ele. Não é assim, meu. É seu corpo, cara. Você tem que saber se o cara está te direcionando de forma adequada. Isso é um erro cultural dos jogadores do futebol brasileiro. E é meu amigão. Não é meu amigão. Eu quero um profissional qualificado. Isso é um ponto. Então é assim, bota pneumática, bota de laser, sauna, LED, tem um monte de ferramentas, claro que muitas passam por perfumaria em si, mas você já tendo um bom direcionamento, cara, tendo uma leitura adequada do que você faz em cada... Esse é o mais importante, na minha opinião, é você ter um profissional que te acompanhe e entenda a sua rotina e o seu contexto semanalmente. Porque toda semana muda a periodização e a rotina do atleta. E quando o profissional está assim, você, ele consegue entender que a gente fala quando a bandeira levanta. Falou, opa, não é seu padrão. E não tem nada demais aí, viu? Se o cara faz um bem-estar bem feito no Docs e monitora o atleta de perto, ele consegue, sem nada. Só que isso é difícil. Poucos fazem bem feito, né? Eu acho que isso aí é uma falha principalmente do profissional, não em si do atleta. Porque assim, o atleta, querendo ou não, apesar do cognitivo que a gente fala, ele é leigo, né? Então, ele contrata um profissional muitas das vezes e ele acha que ele está sendo bem orientado. Infelizmente, a gente sabe como que é, principalmente na nossa área, na grande maioria, não está sendo bem orientado, né? Então, eu acho que é um grande erro dos profissionais, às vezes, da onde esse profissional está inserido, porque a verdade é que esse profissional não é capacitado para estar fazendo o que ele está fazendo, né? E o atleta entende que está sendo tudo bem feito. E aí, alguns atletas, né, que às vezes tem essa percepção de que alguma coisa está acontecendo, acaba fazendo como os atletas que a gente recebe aqui de procurar um serviço externo, às vezes, né? Porque ele começa a ter a percepção de que alguma coisa errada pode estar acontecendo. E aí sim ele começa a adquirir esse cognitivo de que... E ele fica muito mais calejado, né? Porque aí quando acontecer de novo, ele já tem essa percepção de que algo errado pode estar acontecendo ali. Mas eu acho que isso é muito do profissional da nossa área, infelizmente, que não é capacitado. Acho que um pouco são mais capacitados. A gente trabalhou com um grande treinador que sempre falava uma frase assim: um atleta de alto rendimento, ele precisa performar em 4 pilares: pilar físico, pilar técnico, pilar mental e tático. Se algum desses pilares falhar, ele não vai estar no mais nível do alto rendimento. E a gente sabe que, para ele performar nesses 4 pilares, não é só a questão física. Era o Paulo Tuori. Nossa, Paulo Tuori. Ou seja, o atleta precisa ter esse cuidado. Fora, cuidado com a cabeça, com o mental, com o psicológico. É o cognitivo que precisa estar legal para ele assimilar bem as ações táticas e técnicas dele de campo. Então, se é um atleta que dorme mal, além da questão física, ele não vai conseguir performar ali tecnicamente e taticamente dentro de campo. E aí também tem muitos atletas que usam o staff externo deles também como uma maquiagem. O atleta precisa querer. O princípio de tudo, primeiro de tudo, o atleta precisa querer realmente evoluir e performar no mais alto nível. Aí o atleta tem tudo. Tem bota, tem o profissional, tem isso, mas é só uma maquiagem e o contexto externo é um atleta que bebe pra caramba, é um atleta que não dorme bem, mal, é um atleta que faz outras atitudes desfavoráveis que vão contra a alta performance. Eu não tô falando que isso ocorre com o Neymar, né? Saem muitas coisas na mídia, mas a gente sabe que isso influencia como um todo. Ele é um cara midiático, né? Então, assim, tudo que aparece do Neymar é muita grande, repercussão. A verdade da rotina e tal
é muito difícil. Eu conheci o Neymar pessoalmente na Arábia Saudita. Cara, o pouco convívio, e eu vou dizer que é quase zero, mas eu conheci ele, eu ia nos treinos do Al Hilal, que eu acompanhava o Renan Lodge, e ele tava finalizando a recuperação ali dele, né? E teve um dos dias que todo dia ele vinha, cumprimentava, trocava uma ideia e ia embora. Coisas muito breves, assim. Então, esse é meu contato com o Neymar. Mas me parece ser um cara extremamente tranquilo na rotina, assim. Um cara que se dava bem com todo mundo ali, sempre deu bem. Então, assim, não dá pra realmente a gente dar uma opinião fidedigna de como ele é, porque é só quem tá no dia a dia ali com ele. Claro. Mas realmente, um cara que se permite ser midiático acaba, né, tendo umas repercussões muito maiores. Então, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é um cara midiático, só que as ações dele são para mostrar o quanto ele é profissional, né? O Neymar, ele se permite viver uma vida de uma pessoa que não quer mostrar só isso, quer mostrar a vida real dele, que ele é um cara que gosta dos jogos, gosta de juntar os amigos, né? Gosta de... Só que a repercussão disso às vezes sai, né, diferente do que é ou não, né? Ou realmente pode ser o que acontece. Então, e já o Messi é um cara que é zero midiático. Então, a gente nem sabe como é o Messi fora de campo. Será que o Messi faz as festas? Será que não faz? A gente não sabe. Então, assim, tudo que acontece no Neymar é muito grande. E aí vai se formando todo aquele raciocínio de que o cara pode ser ou é assim e tudo mais. Então, eu acho que a verdade sobre o cara nós não vamos saber, mas ele se permite ser julgado por atitudes que, por exemplo, o Messi não se permite e o Cristiano não se permite. E isso gera, eu acho que, muito mais problemas para ele do que ele precisava passar. Que aí é questão mental, comportamental. Será que como é a cabeça desse cara? Não deve ser fácil, Neymar. De longe não deve ser fácil. Deve ser extremamente difícil. Entretanto, ele também se permite essas coisas. E aí é aquilo, é a balança. Se você se permite, né, algumas coisas vão aparecer e não necessariamente precisariam. Eu acho que uma grande reflexão que a gente tem que fazer como fisioterapeutas é como uma lesão de cruzado pode impactar a carreira de um atleta, né? Não, sem Ui. dúvidas nenhuma. É a A lesão gente- mais a gente severa. tá tendo essa discussão a partir da lesão da LCA. E ele é um atleta e realmente ele está na estatística dos atletas que não voltaram ao mesmo nível de performance após a lesão do ligamento cruzado anterior. Isso é fato, a gente pode cravar. Sim. Isso. Então, realmente é uma lesão que traz um impacto severo, né, para um atleta, e a gente está vendo isso na prática com o ídolo, né, dessa nova geração aí, né, do Muito provavelmente, é difícil a gente cravar, mas levando em consideração aí a comparação que a gente fez, 34 anos Messi, 34 anos Neymar, se não tivesse acontecido essa lesão do cruzado anterior, nós poderíamos sim ter o grande homem da Copa. Talvez eles seriam os grandes homens do mundo. Se não Da fosse seleção o brasileira. Golden Boy, o Bola de Ouro atual, que capacidade ele sempre teve, tá louco? Ele é um gênio da bola. Foi realmente uma lesão que castigou muito o atleta. Apesar do tema ser Neymar, que Copa do Mundo, enfim, vale um lembrete para nós, que também quem vai ouvir, o próprio Militão. Cruzado, 2, Sim. lesão de posterior, fora da Copa. Eu acho que a gente É pode muito sério. separar aí um dia para falar do Militão aqui, cara. E isso é interessante, é muito sério, cara, né? A discussões burras em termos de tempo, que recentemente eu fui dar uma aula sobre cruzado, falei sobre os critérios, eu terminei a aula dessa forma. Falei, vocês repararam que eu não citei um critério que todo mundo fala? Tá todo mundo na plateia, um médico levantou a mão. Falei, você não citou o tempo. Falei, exatamente. Por que eu não citei? Falei pra ele, me mostre os seus dados que eu vou falar se o atleta tá apto ou não. Realmente, não, e realmente, em alguns casos, né, se vai trazer mais pra cá, se vai trazer mais pra lá, né, que acaba trazendo nesse tema, o cara perde a Copa do Mundo, cara, é muito sério, né, e aí vou cravar, erros do processo, envolve mais erros, né, e por aí vai. Enfim, só pra
trazer o tema. Cara, eu acho que a gente já pode ir para fechar um pouco, né? Eu queria fazer uma última pergunta, né? Daqui a um ano, imagina daqui a um ano, nós vamos olhar para essa convocação, na opinião de vocês, como uma genialidade, como uma aposta ou como um erro? Olha, Como é que é? Fecha. para mim, Foi genial convocar o Neymar? Foi uma aposta convocar o Neymar ou foi um erro convocar o Neymar? para mim ó, a chance de se tornar um erro é muito grande, caso decisões não sejam tomadas enquanto nós temos tempo suficiente para fazer uma desconvocação, né, e talvez trazer um suplente que aí estava o João Pedro, né, e aí são outros fatores. Então, pode sim, na minha opinião, ser um erro se nós não agirmos de maneira antecipada. A aposta ela já existia, era uma aposta. Era uma aposta. Acho que a realidade agora é que precisa ser tomada uma decisão. Se essa decisão não for tomada, mesmo não sendo talvez a que o público queira, os torcedores queiram, mas sim o que pode ser melhor para a seleção. Eu acho que daqui a pouco a gente pode ter visto essa convocação como um erro. Assim, eu acredito que foi um erro. Uhum. Né? Já foi uma convocação que gerou muitas dúvidas em relação ao atleta devido à questão física. E essa lesão, às vésperas aí da Copa do Mundo, só confirmou essa questão. Uhum. Eu acho assim, Neymar, um craque de bola, mas tem outros atletas no momento que estão em melhor momento fisicamente e tecnicamente. E aí é meritocracia, na minha opinião. Uhum. A probabilidade de erro, como nós na área da saúde olhamos o guarda-chuva de fatores de risco e fatores de erros em torno do contexto, são bem maiores. Então, ser um erro, sem ser o evidente do futuro, que o corpo humano é complexo, tudo pode acontecer, e sendo humilde nesse ponto, que pode variar várias coisas, a chance de dar errado é muito grande. Não é muito grande. E a maioria das pessoas sabem disso, né? Então, eu torço para que tudo esteja saudável e dê certo, realmente. Né? Torço para que a seleção, Exato. a seleção acima de E tudo. que fique claro isso. Mas a gente tem anos de experiência com isso. Anos de experiência com tomar decisões, atletas, perfis difíceis, perfis fáceis, perfis bons cognitivamente. Cara, os profissionais ali estão sem dormir, com certeza. Com certeza. Eu acho que para resumir assim essa questão, acho que na opinião de todos, genialidade com certeza não foi, né? Até porque eu entendo que a convocação do Neymar ela se deve por dois grandes fatores. Primeiro, a ausência de alguns atletas que seriam convocados, como o Rodrigo, como o Estevão, né? Que eram caras garantidos ali na Copa. Esse é o primeiro ponto. Se esses caras tivessem o Neymar, nem seria cogitado, na minha opinião, pelo Ancelotti. Mas com a ausência deles, principalmente a última do Estevão, acho que foi algo que meio que abriu realmente essa oportunidade. E, por fim, o fato de, na ausência desses caras, é mais cômodo pro Ancelotti trazer esse cara, tirar esse peso de cima dele, de não levar o ídolo atual da seleção, e pelo menos de forma externa, isso seria importante para ele chegar numa seleção com menos pressão, nesse sentido. Então, para mim, casa com essas duas coisas. Mas, obviamente, para mim, a chance de ser um erro, como vocês falaram, é muito maior do que ser uma aposta e que dê certo, né? Então, ou é uma aposta ou é um erro, mas com maiores chances de ter sido um erro do que uma aposta. E a gente talvez veja isso antes até mesmo de iniciar a Copa com uma provável desconvocação dele, né, devido à lesão. Bom, para a gente finalizar, eu queria só reforçar que o tema aqui não é um debate apenas sobre o Neymar, não é só sobre o Neymar. O debate aqui é sobre o futebol moderno, sobre a exigência que esse futebol tem, sobre as necessidades que o atleta tem que ter para estar performando em alto rendimento, para conseguir jogar campeonatos desse porte, Premier League, Copa do Mundo. Para jogar nesse nível, o cara tem que estar na ponta dos cascos, porque não tem outro jeito. Então,
Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a vocês que nos ouviram. Compartilha esse vídeo com seus amigos, que eu tenho certeza que tem muita gente interessada em saber a opinião de pessoas que realmente vivem e viveram, né, a grama, que estiveram dentro de clubes, que já tiveram passagens por Europa, passagem por seleção brasileira, que eu tenho certeza que é uma opinião que foge um pouco do que eu acho, mas e sim do que a gente viveu. E até a próxima. Valeu. Valeu, Rio.